TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Destaque está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Manuel Dias da Fonseca Neto. Ele é médico formado pela UFC em 1979, com especialização em saúde pública, e é mestre em gerenciamento de sistemas locais de saúde. Nasceu em Quixadá, no Ceará, estudou no Colégio dos Franciscanos, em Canindé, e no Seminário da Prainha, em Fortaleza. Na Faculdade de Medicina, integrou-se às lutas estudantis contra a ditadura, militou na Ação Popular junto com a sua esposa, Iracema Serra Azul, sendo ex-preso político e anistiado. Participou do movimento Redemocratização do País, foi secretário de Saúde de Fortaleza e de Beberibe. Teve participação ativa no movimento de reforma sanitária e implantação do Sistema Único de Saúde, SUS-Ceará, membro fundador da Escola de Saúde Pública e da Coordenação de Implantação do Programa de Saúde da Família. Membro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Sobra-MES, Ceará, e titular da Academia Quixadaense de Letras, autor, entre outros escritos, dos livros Desafios para a Saúde Pública do Ceará, Iracema, Nosso Amor, Tempo de Nascer, O Cuidado Humano no Parto e o Nascimento. Doutor Manuel, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Destaque da FGF TV. Eu queria, antes de qualquer coisa, antes de começar, e por que o senhor médico, de repente, o senhor começou a escrever sobre histórias de benditas e guerreiras? Quando foi que surgiu essa ideia, professor? Pois é, isso foi a partir de um livro que eu dei à minha esposa, Iracema, sobre mitologia, né? Então, quando terminou o livro, mais uma vez, ela constatou que os principais mitos eram masculinos. Praticamente não tinham mitos femininos. E os mitos femininos ou eram filhas dos deuses, ou saiu da cabeça de um deus, ou eram amantes dos deuses. Então, diante disso, ele disse: rapaz, vamos pesquisar para ver se não tem mitos femininos, né? Porque os mitos femininos, eles são mais antigos que os mitos masculinos, eles são mais ancestrais, né? Então, a partir do levantamento dos mitos femininos, nós resolvemos: mas por que nós não vamos fazer uma homenagem ao feminino na história, né? Então, a ideia foi, inicialmente, começou com a mitologia, né, para descobrir os mitos ancestrais femininos, mas depois a gente resolveu fazer uma homenagem às mulheres por cada época da história, né? Então foi uma pesquisa interessantíssima que fez com que a gente fizesse esse livro, Benditas e Guerreiras. E guerreiras. E, professor, se você der uma olhada aqui logo no prefácio, logo no começo do livro, logo no índice do livro, você vai encontrar e tem a modificação, né? A motivação e a justificativa, e tem as deusas, né? Aí depois, mas você dividiu pela história, né? Pela história. A história antiga, a história média e a história moderna, né? E para chegar na antiguidade, as deusas da antiguidade, elas eram mais ou menos quase mito, né, professor, também? As deusas eram todos mitos, né? Agora, só que o primeiro mito, a deusa mais antiga, que é a Pótnia, né, que é uma deusa chamada deusa mãe, né? Então, a partir dela apareceram outros deuses. Então, como nós pegamos a deusa mais antiga, a gente foi tentar buscar, por exemplo, será que tem uma deusa, ou então a mãe, que é a grande mãe, de outras culturas? Aí descobrimos a grande mãe brasileira, por exemplo, a Si, que é uma grande mãe indígena, né? Era Couto de Magalhães, era um livro selvagem, é raríssimo esse livro, a gente conseguiu ler, e tinha lá, ele era militar e pesquisava todos os costumes indígenas, e descobriu que existia a Si, que era a deusa mãe indígena brasileira, a primeira deusa, né, ancestral. E aí nós fomos atrás, né? Fomos
para os Andes, encontramos a Pachamama. Né? Fomos para o Oriente, encontramos a Materaço. Fomos para a Índia, encontramos a Aditi. E fomos para a Europa e encontramos a Brígida, né? Que era uma deusa que foi transformada em humana pelos cristãos, depois foi transformada em deusa de novo, e até hoje os celtas, né, o grupo daqueles países, eles ainda têm uma veneração por Brígida. Então, as primeiras deusas ancestrais, elas são mais antigas do que os deuses. Os deuses surgiram quando foi descoberto o ferro, né? Quando as armas começaram a ser usadas, então os homens começaram a ser guerreiros. E aí eles tinham que justificar a guerra, né? Então foi criando os deuses masculinos a partir daí, e começou a destruir as deusas femininas e também dominar o feminino. Com certeza. Professor, até o ano de 1500, o mundo conhecido era Europa, Ásia e Norte da África, né? Quer dizer, o mundo era muito pouco conhecido. Aí, mas esses povos que já existiam tinham os seus próprios deuses, mas eles não se pareciam, essas deusas não se pareciam de alguma forma? E como é que a gente consegue conceber que uma tem mais ou menos as características da outra deusa, ou são diferentes? Não, a maioria deles está muito ligada à terra, né? À fertilidade, à reprodução, à proteção, porque anteriormente, inclusive as sociedades, é o que se diz que elas eram matricêntricas, não eram matriarcais. Por exemplo, o centro era a mulher, porque eram as mulheres que se reproduziam, que tinham os filhos. Então, era voltado um pouco para a mulher. Inclusive, na mitologia dos indígenas brasileiros, a deusa era um pouco masculina e feminina, porque eles achavam que o homem não servia para nada. Pensavam que a reprodução se dava a partir da menstruação. Então, a menstruação era que, depois de menstruar, a mulher geralmente engravidava. Eles pensavam que era por causa do sangue menstrual que elas engravidavam. Então, todas as deusas antigas, ancestrais, elas tinham uma vinculação com a terra, tinham uma vinculação com a fertilidade e tinham uma vinculação com a proteção do clã. Desculpe, doutor, eu discordar de você, né? Mas eu concordo, né, com esse que disse que o homem não servia para nada, porque o homem continua sem servir para nada. Você sabe muito bem hoje, e que antigamente, para você ter um menino, precisava de espermatozoide de um óvulo. Hoje existe, né, o DNA mitocondrial. A mulher não precisa do homem para absolutamente nada, e elas continuam mandando na gente, né? Mas quando você chegou aqui, eu achei muito interessante isso. Você colocou, por exemplo, lá falando de Maria de Nazaré. De Nazaré, pronto. Você colocou Maria de Nazaré, né? Colocamos a Maria de Nazaré. A Maria de Nazaré que teria nascido, né, de 15 a.C. a 35, 2 anos só depois que ele teria morrido, né? Era bem jovem, Maria. Há controvérsia de que ela teria morrido no ano 48 depois de Cristo, né? E que ela já teria morrido velhinha, né? Parece que ela morreu um pouquinho mais velha, pelo menos pelos os apócrifos. Ela teve um certo tempo depois da morte de Cristo, né? E também há controvérsia de que ela viveu posteriormente sob a proteção e sob a amizade de Maria de Madalena, né? Porque quando Cristo disse, quando estava presente só 3 mulheres, né? Maria de Cleófas, Maria Madalena e Maria, e ele disse, Maria, eis aí tua filha, o teu filho, né? Filho, eis aí tua mãe. Então, pelos os apócrifos, o apóstolo preferido e querido de Jesus era Maria de Madalena. Então, nós tínhamos alguns critérios para colocar essas mulheres, né? São 3 critérios interessantes. Primeiro, que tinha que a mulher afirmar o feminino, quer dizer, ou seja, se afirmar ou como cientista, ou como uma pessoa que contribuía com a vida diária. Certo. Segundo, a justiça social ou a justiça. E terceiro, a liberdade. Então, por isso que nós escolhemos
Como é que Maria se enquadrou aqui? Enquadrou porque ela tinha um papel muito ativo na vida de Jesus. A gente só faz dizer que Maria era só fazer pedido a Jesus, faça isso. Transforma o vinho não sei o quê. Isso é agora que a gente pede para ela pedir dele. Né? Pois é. Mas ela tinha um papel muito ativo. Ela e Maria de Madalena e Maria de Cleófas, elas eram discípulas, quase como que discípulas de Jesus. Mas ela tinha uma ascendência sobre ele. Né? Então, a formação de Jesus depende de José, não tem a menor dúvida, mas também de Maria. Então, e o fato dela ir até o fim do lado dele, né? Ela se mostrou como, nesse aspecto aí, como mãe. Né? Então, a Pietà, que é o quadro mais destacado de Miguel Ângelo, é quando ela recebe Jesus nos braços. Eram os únicos que permaneceram próximos. Foi ela e as outras duas mulheres. Os discípulos se mandaram, né? Porque realmente era a violência aí, a repressão era muito forte. Verdade. E ela ficou até o fim. Então, isso que João ainda fazia visitas para elas, né? Mas então era visita que ele não ficava lá, ela morava em Efésio, era isso? Isso. Né? E eles ficavam... Ela realmente ficou só, né? Com um assistente, né? Cuidando dela até ela morrer. Mas como é que... Mas você separou, por exemplo, benditas e guerreiras? Não, porque a questão é o seguinte, benditas é um pouco por causa das deusas, né? Porque as deusas eram um pouco benditas, né? Isso. Mas também tem algumas santas, né? Por exemplo, Clara de Assis entrou, é bendita, né? A própria Brígida, ela foi transformada em santa pela igreja, mas apesar dela ser deusa. Então tinha alguns desses personagens que foram santificados pela igreja. E então por isso que ele botou benditas, mas benditas mais por causa das deusas, né, para um pouco da mitologia, para não chamar muita atenção, porque falar em deuses, o pessoal acha que só existe um deus, né? Então, benditas no sentido da mitologia e também de alguns personagens que foram considerados como santos. Né? Mas a par disso, né? Tinha as guerreiras. E, por exemplo, você colocou as guerreiras. Bárbara de Alencar, por exemplo, não era bendita? Era guerreira. Pois era guerreira. E por que a cearense aqui que você botou foi a Bárbara de Alencar ou colocou outra? Não, botei a Bárbara. Por que a Bárbara? Por que a Bárbara? Porque, primeiro, ela era uma mulher valente, né? Ela era republicana, participou da Confederação do Equador. Isso. Né? Você sabe que parece que você é historiador, eu não sou. E ela foi a primeira presidenta da República do Crato por 8 dias, proclamou a República. Não tinha valor nenhum para o resto do país, mas do ponto de vista simbólico, ela proclamou a República do Crato e foi a primeira presidenta. E qual também a turma proclamou a República? Proclamou também, né? Pois é. Até o Ministério da Marinha, né? Então, a gente achou que valeria. Por que não Maria Quitéria? Porque ela assumiu um papel masculino, né? Não assumiu um papel essencialmente feminino, né? E era do Exército, patrona do Exército. Então a gente queria um personagem que não fosse assim, às vezes não tivesse nem esse destaque todo. Por exemplo, a gente pega a Artemísia, quem que já ouviu falar em Artemísia? É verdade. Mas é um personagem fortíssimo da história da Idade Média. Né? Foi a primeira mulher que entrou na Academia de Florença, Academia dos Pintores. Né? E a história dela é interessantíssima. Né? A Artemísia, o pai, que era também pintor, pediu um professor para ensiná-la, né, a arte. E o professor a estuprou. Né? Então, ela denunciou o estupro. Né? E aí foi para o tribunal da Inquisição, o tribunal torturou-a, inclusive quebrou os dedos, para ela admitir que não tinha sido estuprada, e sim que ela tinha se entregue e tinha seduzido o professor, e ela não admitiu isso. Então, posteriormente, as pinturas dela são muito fortes, né? Que é Judite decapitando Holofernes. Para mim, isso é uma ressignificação de dizer, olha, o estuprador merecia ser decapitado, não fisicamente, mas simbolicamente, do ponto de vista dele destruir
o que ela tinha de essencial, que era a beleza dela e o físico dela, que ele usou de forma inapropriada. E por que a Anita Garibaldi? A Anita Garibaldi, o Jonas, ela eu achei tão interessante, a Anita, porque ela passou a vida todinha lutando. Ela não parava, né? Ela entrou nos curitibanos, depois foi para o Paraguai, depois foi para a França, depois foi para a Itália e morreu na Itália, né? Mas sempre ao lado de Garibaldi, ela era uma guerreira, né? Sempre estava, como eles dizem, peleando. Então, eu achei um personagem interessantíssimo, chamada Heroína dos Dois Mundos, né? Então, ela entrou por causa disso, a Anita. Esses personagens da idade antiga, né? Qual é o personagem que você achou mais importante? Rapaz, tem a Diotima, que é né? Do ponto de vista da ciência, tinha a Maria Judia, interessantíssimo, né? Que a Maria Judia era antiga, da idade antiquíssimas, né? Não sei quantos anos antes de Cristo, e ela era alquimista, né? Rapaz, ela inventou um bocado de coisa, né? Por exemplo, essa panela de pressão foi por causa da Maria, porque ela criou um negócio que era hermeticamente fechado, né? E que fazia as ligações, ela era alquimista, a partir do fogo, com o negócio fechado, ele quebrava as moléculas e fazia reações químicas. Então foi ela que inventou. A história do alambique foi também ela que inventou, que é o Kerotax, né? Então ela era um personagem interessantíssimo, era uma alquimista, uma mulher, né? Teve a Diotima de Mantinéia também, que era outro personagem interessantíssimo, que foi perseguido pela igreja também e que foi assassinado dentro da igreja, né? Era também outro personagem muito forte. E tinha alguns personagens que, por exemplo, Platão admirava, né? Então, são alguns personagens muito interessantes. E vai ver que Leonardo da Vinci deve ter sido um descendente dessa mulher. Né? E por que, professor, eu tenho uma certa curiosidade, por que é que, de repente, entende, na humanidade, sem ver nem para quê, desaparece uma pessoa que na época do Leonardo da Vinci, né, onde o herege era queimado de fogueira, o cara já projetava o avião, o helicóptero, o submarino e tudo. Essa coisa, essa criatividade tem alguma coisa que a gente possa dizer, olha, essa mulher aqui, entende, ela se baseou, ela estudou, entende, ela foi uma guerreira de várias formas, entende, e ela se tornou um mito. Por quê? Como personagem feminino. Feminino. Porque o feminino foi muito perseguido em toda a Idade Média. Eu queria fazer um reparo. Aqui foi morta, dentro da igreja, foi Hipátia. Era um personagem interessantíssimo, que ele era professora, né, de astrologia, e o bispo não gostava que uma mulher, né, se destacasse. Então, porque a astrologia era ciência, era né? ciência, Era. Né? Então não podia ser uma mulher cientista. Né? Então ela estimulou, ele não matou, mas estimulou os cristãos novos a persegui-la e matá-la. Ela foi toda retalhada dentro da própria igreja. Então esses personagens, por exemplo, Guglielma. Né? Guglielma, por que ela foi perseguida? A história do Guglielma tem alguns livros. Então, aquele monge inglês fala um pouco sobre Guglielma. Guglielma, o que ela fazia? Ela pregava o evangelho. Ela foi perseguida porque pregava o evangelho. A mulher não podia pregar o evangelho. Né? Então ela tinha uma visão do evangelho do Novo Testamento e dizia todas aquelas coisas que Cristo dizia, né? Amai uns aos outros, etc., que não é para vender as coisas da igreja, né? E ela foi perseguida e considerada herege, né? No primeiro momento, a igreja deu uma recuada, mas, posteriormente, depois de morta, foi desenterrado os ossos e queimado os ossos. E todos os seus discípulos foram queimados na Inquisição. Né? Então, esse é um personagem forte da história, né? Por isso que ficou os Guglielmitas. Durante um certo tempo, criou-se um grupo de cristãos chamado Guglielmitas. Então, esses personagens, ele viram um certo mito, né? Pelo que eles foram. Tem outra
famosíssima, que é a Clara de Assis, por exemplo, né? Clara era, se a gente fosse agora nessa época, seria uma burguesa, uma socialite, né? Era rica, né? E ouviu falar em Francisco e resolveu deixar tudo também e seguir Francisco, né? Então são personagens que se cria um mito em torno deles, pelo que eles foram, pelos que eles defenderam, pelo exemplo de vida que eles deram. E tem algum personagem específico que você deixou de colocar aqui? Você diz, não, eu vou esquecer esse personagem? Teve um personagem que a gente ficou na dúvida, foram dois, né? Foi a Hannah Arendt e Virginia Woolf. Por que não Virginia Woolf? Porque tem um personagem aqui, que é Mary Wollstonecraft, um nome estranho, que foi o primeiro que escreveu o Tratado sobre os Direitos da Mulher. E então ela foi a primeira. Então, se ela foi a primeira, os que vieram depois eram quase como que discípulas, né? Então a gente pegou a fonte. Eu senti falta aqui, professor, de Helena Blavatsky Blavatsky. Vale, meu Deus, como é o nome? Helena Blavatsky Blavatsky. Quem foi essa? A russa. Helena Blavatsky Blavatsky, aos 3 anos de idade, isso ela começou a falar com os espíritos, né? Falar com os espíritos, né? E foi uma das maiores batalhadoras contra o espiritismo de Allan Kardec, né? Entende? Os cientistas, Albert Einstein usava o livro dela como ela escreveu um livro chamado Isis Sem Véu, e certo que os cientistas colocaram no computador agora, recentemente, e descobriram que se uma pessoa tivesse feito uma pesquisa, certo, num livro daquele, teria passado pelo menos 130 anos pesquisando, certo, com os recursos que tinha naquela época que você tinha que estudar, porque ela dizia, por exemplo, que lá na biblioteca de Alexandria, no livro tal, na página tal, tinha, certo, fulano disse isso, e podia ir atrás. E ela foi perseguida pela Igreja Católica, ela foi perseguida pela Igreja Igreja Evangélica, ela foi perseguida por todo jeito. Ela tinha uma capacidade de regenerar. Ela morreu com 90 e poucos anos. Escreveu um tratado de teosofia, né? Que tem até uma instituição. Né? Eu pensei que você tinha ido procurar. Nós não encontramos, porque a linha, por exemplo, a gente começou assim, a descobrir a linha, foi no livro do Espelhos, do Eduardo Galeano, que ele fala sobre determinados personagens. E aí ia puxando o outro. É claro que alguma vai deixar de estar aqui, mas a época dela está mais ou menos retratada nela, né? Perfeito. Então, realmente pode ter. Não podemos ter todas as mulheres que têm essa linha de defender o feminino, da justiça social e da liberdade. Né? Essas eram as 3 linhas. Mas é possível ter escapado alguma. Outra curiosidade que eu vi aqui no seu livro que eu achei muito interessante, professor, é que você sempre começa a história aqui com uns versos, né? A história é os versos. Mas não é. Né? É o soneto. É o soneto. O que a gente fez, o diferente desse livro, é que nós resolvemos botar a fonte de inspiração no verso do soneto. Né? Então, o livro é um soneto. Agora, como a gente queria ser um livro um pouco didático e que permitisse que as pessoas se interessassem pelo personagem e fossem aprofundar a vida deles... Fosse pesquisar, né? Fosse pesquisar. Claro. Então, é tanto que a gente botou aqui fonte de inspiração. Nós não botamos bibliografia, porque foi mais ou menos o que a gente resumiu daquele personagem. E o soneto teria que refletir mais ou menos o que estava na fonte de inspiração. Então, o personagem, ele é um pouco histórico. É claro que tem interpretação um pouco da gente sobre aquele personagem. Por exemplo, a minha visão sobre Maria Magdala é diferente da visão que tem os cristãos, né, mais radicais. Claro. Né? Ou mesmo a minha visão de Clara de Assis é a visão, né, de Leonardo Boff, que tem uma visão mais aberta sobre a questão do amor afetivo. Né? Claro. E personagens aqui agora, e por que a freira Dorothy Stenck, né, que morreu até ali no Pará? Pois a Dorothy foi a última, né?
Foi a última. Foi a última porque nós achamos interessante a Dorothy, né? Era uma freira. E uma guerreira, né? Era uma guerreira, Era uma guerreira. né? Foi morta por defender o povo da floresta, né? E foi o personagem mais próximo da gente que nós achamos que cumpria esses 3 critérios, né? Antes dela, teve a Zuzu Angel. Teve as três borboletas, né? Maribel, verdade, etc. verdade. Mas teve a Zuzu Angel, que foi um personagem do tempo do regime militar, né? Que ela teve um filho, ela era estilista, né? Da classe alta, né? Casado inclusive com um americano, mas teve um filho que foi preso, torturado, desaparecido. Até hoje ninguém sabe onde é que está o cadáver, né? Do Stuart Angel. E ela ficou, depois disso, ela desenhava pássaros feridos nas estampas, sangue. Então ela denunciou, até que se acha que ela foi morta, né, num acidente provocado, né, até quando ela pôde, ela denunciou a prisão, a morte e desaparecimento do filho Stuart Angel. E por que Simone de Beauvoir? Porque era uma feminista, difícil a Simone, porque a Simone, a gente tinha que retratar um pouco o pensamento dela também. Alguns personagens, retratar a história dela é até mais fácil do que o pensamento. Então, Simone era uma revolucionária do ponto de vista da concepção do feminino, né, que ela denunciava toda a história, inclusive que você estava contando sobre Eva, né, desancava essa história da Eva pecadora, né, e viveu uma vida independente com Sartre, né, e escreveu coisas importantíssimas sobre a questão da mulher, né? Então era um pouco moderno do ponto de vista dos direitos da mulher. Completamente moderno, que ela não morava nem na casa do cidadão. Cada um morava na sua casa, né? Verdade. E tinha também amores diferentes, né? Um personagem muito forte também que tinha uma coisa diferenciada é Frida Kahlo, né? Isso. Frida Kahlo é uma figura extraordinária, né? Ela sofreu um acidente bárbaro, né, de carro de trem, e perfurou tudo, inclusive quebrou a espinha dorsal. Ela vivia, né, era tetraplégica, né, e não deixou de produzir nunca, e nem deixou de namorar, né, e namorava homem e namorava mulher, né, em Frida Kahlo. Então, a criação do mundo de Frida Kahlo é uma coisa belíssima que ela pintou, né? Então são personagens muito fortes que mereciam uma homenagem. Aqui é uma homenagem, não é assim, a gente não quer reconstituir a história, a gente quer simplesmente homenagear. Nós não damos receita para ninguém. Esse personagem era isso na história dela. Professor, a nossa conversa aqui era para a gente ter feito uma conversa de umas 3 horas, viu? Para conversar, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, o nosso programa tem só 30 minutos e você tem 1 minuto para suas considerações finais e dizer o que não pôde dizer até agora e aonde a gente vai encontrar esse livro, né? Que é uma fonte de pesquisa, né? Esse é que é o problema, viu, Jonas? Porque para a gente botar um livro numa livraria é complicadíssimo. Tem todo um processo de negociação, né? Eu estou em negociação com a Cultura para ver se eles recebem o livro, eles disseram agora que aceitaria. No momento está no livro técnico, né, ali na Dom Joaquim 54, mas provavelmente vai sair na Livraria Cultura, né, porque foi feito com recurso próprio, nós não tivemos financiamento de nada, então a dificuldade, nós estamos vendendo mais em alguns setores. Bom, o livro foi feito, a capa é belíssima, né, belíssima. Aqui está concentrado todo o livro, que você tem uma mulher que é um pouco negra, um pouco loura, né? Tem o sol, tem as estrelas, tem a bandeira, tem uma arma aqui do lado, que é a da guerreira, né? Tem um feminino, tem uma rosa vermelha. Então o Aldifax foi muito feliz nessa capa. Ele é muito bom. Né? Tá muito bom. Ele ia fazer 10 ilustrações e fez 54, né? Então ficou esse formato de livro, que é interessantíssimo, de caderno, aliás, e em cada
soneto tem a ilustração do Aldífero. Então, E os sonetos são seus? todos meus. Isso é minha produção. O resto é pesquisa. Né? Os sonetos são todos nossos. O soneto é cassilábico, interessante porque dá para fazer a introdução, com certeza, o desenvolvimento e o enfecho final. Essa que é a vantagem do soneto. Né? Eu agradeço muitíssimo a presença aqui do Dr. Manuel Dias da Fonseca Neto, aqui no programa Destaque da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para o canal universitário, a FGF TV. Se você quiser sugerir o nome de algum personagem, quiser lançar algum livro, esse espaço está sempre à disposição. E voltaremos na próxima semana com outra personalidade em destaque, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal na internet, aqui no nosso site, www.fgf.edu.br, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui nos estudos do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.